Olá, boa tarde meninos e meninas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre lutas. Então a gente vai ver quais são os tipos de lutas que existem e algumas características delas e o que elas podem fazer de melhoria para a gente. Então, se vocês quiserem saber sobre esse assunto, fique comigo que daqui a pouco a gente vai saber sobre isso, beleza? Como a gente pode ver, existe uma grande variedade de lutas. A gente pode ver aí algumas dessas fotos, onde vemos estilos de lutas. Alguns desses estilos de lutas são olímpicos e outros não. Então a gente com o tempo vai conseguir distinguir quais são essas lutas olímpicas e não. Existe uma grande variedade de luta, como a gente pode ver, o que torna essa prática uma atividade física inclusiva, dinâmica e divertida. Apesar de ainda existir uma ideia de que artes marciais são restritas aos homens, cada vez mais mulheres estão aderindo a essas modalidades, mostrando que a máxima nunca foi tão verídica. Ou seja, né, mostrando que hoje em dia luta é para qualquer um, né? A gente pode ver que tem crianças, tem adultos, jovens, idosos, mulheres, né, homens. E aí a gente a cada dia vai vendo que vai diferenciando uma coisa da outra. Não existe só a luta para homem. Hoje a luta ela é feita para qualquer um, certo? Então a gente pode ver isso a cada dia, mostrando que para lutar, né, luta mesmo com artes marciais, qualquer um pode fazer, né? A gente vê também que as lutas podem ser facilmente inseridas na rotina com aulas curtas, ou seja, cada vez que a gente introduz uma aula, né, entra em uma aula, a gente pode fazer essas aulas mais curtas, né? E isso representa um enorme ganho de saúde e de qualidade de vida também, né? Se a gente falar sobre algumas dessas principais modalidades de lutas que podem oferecer, né, essas qualidades de vida, a gente vai ter uma gama muito grande, né? E de modalidades que podem começar a melhorar, né, a nossa qualidade de vida quando a gente começa a praticar, né? E a gente cada vez mais a gente tem que buscar a praticar alguma atividade, seja ela de luta, seja ela de esporte, seja ela de dança, seja ela lúdica, e vai de cada um. A gente busca aquilo que for melhor para a gente, mas sabendo que qualquer coisa que melhore a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental e corporal, sempre é bem-vindo, né? Então, por que a gente deve fazer lutas e principalmente fazer lutas em academia? Por que isso? Por que a gente tem que buscar por isso, né? Fazer lutas ou fazer qualquer atividade física e buscar sim uma academia apropriada para isso, né? A gente sabe que existe diversas academias, diversos estúdios focados em lutas, né? Mas a arte marcial ela já vem ganhando espaço há muito tempo, né? Existem várias academias em todo o Brasil, no mundo, né, que oferecem uma grande variedade de aulas, de lutas, de modalidade de educação física, de modalidade de dança, de qualidade de vida, né? Então, não se restringe a poucos estilos, são vários os estilos, né? O que faz com que a gente possa experimentar diversas modalidades diferentes. Então, a cada dia que a gente busca uma academia, um grupo
né, no meu caso, que a gente não fala academia de capoeira, fala grupo de capoeira, né, um dojo de karatê, um dojo de judô, um dojo de jiu-jitsu, né, porque esses que vêm de japonês, eles sempre levam o nome assim, dojo. Então a gente vai procurar isso para que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida, que a gente possa buscar ter sempre um ganho, né, de qualidade de vida, né? E aí, quando a gente busca isso, né, o que a gente procura adquirir com isso, né? Quais são as vantagens das aulas de lutas ou das aulas de crossfit ou das aulas de funcional ou das aulas de musculação? O que isso vem a nos melhorar, né? Então, como a gente pode ver aí, a gente tem um aumento no condicionamento físico, a gente tem redução do estresse, a gente tem um fortalecimento do corpo, a gente tem o desenvolvimento da disciplina, a gente tem a melhora da autoestima. Então, se a gente for passar por cada uma delas, a gente vai ver que quando a gente aumenta o condicionamento físico, o condicionamento físico ele envolve força, ele envolve equilíbrio, ele envolve coordenação, velocidade, resistência, entre outros fatores, né? Então, quando a gente procura uma aula de luta ou qualquer uma outra atividade que trabalhe essas características, né, de forma eficiente, então a gente tem um curto tempo de espaço, né, um curto espaço de tempo, uma melhora na flexibilidade, uma melhora na coordenação, a gente prover ganho de força, a gente tem os movimentos mais rápidos, mais treinados, mais reflexos, com mais velocidade, né? Por fim, a rotina da gente de treino ajuda a ganhar muita coisa, né? O equilíbrio físico, o equilíbrio mental e muita resistência. Então, procurar essas melhorias sempre é bom para a gente. Então, quanto mais a gente puder correr atrás disso, buscar essas qualidades de vida, a gente vai ter um condicionamento de físico melhor. Hoje em dia, o condicionamento físico bom, a gente melhora muitas coisas, né? Então, quando a gente diz que a gente reduz o estresse, então, né, uma aula de luta, ela estimula uma produção dos famosos hormônios do prazer, né? Alguns deles, né, como ocitocina, como a dopamina, serotonina, endorfina, né, esses hormônios eles provêm uma sensação de bem-estar tão grande no corpo que mantém por horas depois do exercício. Então, né, além disso, devido ao combate corpo a corpo, né, as lutas elas ajudam a extravasar raivas e angústias, né, elas nos representam os poderosos exercícios para detonar esse estresse, né, e auxiliar a mente a acalmar e descarregar a adrenalina. Então, quanto mais a gente se exercita, melhora esse condicionamento de estresse, né, de cansaço, porque a gente está soltando hormônio de bons, né, o hormônio do prazer, são vários hormônios. Então, quanto mais a gente puder liberar esses hormônios, melhor ainda. Sem falar que a gente, ao fazer exercícios, né, de luta ou não, a gente fortalece o corpo, né, esses exercícios intensos que muitas vezes a gente exigem força muscular para desferir golpes e se manter ativo. As lutas elas são extremamente eficazes, né, para o fortalecimento do corpo como um todo, né, principalmente coxa, antebraço, abdômen. Então, praticando esses esportes de luta, a gente tonifica músculo e trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, né? Não é à toa que um dos maiores benefícios das aulas de luta é um corpo mais sarado e em forma. Então, quanto mais você pratica esporte que faça com que você mexa muito o seu corpo, então você vai tonificar ele, vai fazer com que ele fique mais forte e aí você vai ganhar mais massa muscular e mais força no corpo, né?
além de desenvolver uma bela de uma disciplina, né? Porque toda luta ela mexe muito com a disciplina do ser humano, principalmente para criança, para adolescente, né? Então quem opta por dedicar uma modalidade de luta aprende logo cedo que é preciso esforçar, ter esforço, é preciso sempre estar evoluindo, entender o fundamento principal da prática, desenvolver sempre a evolução dentro da modalidade, né? Aí vem as trocas de faixa, vem as trocas de corda, né? Aí o aluno tem que se dedicar, tem que desenvolver, tem que ter uma disciplina, um foco bom. Então tudo isso vai fazer com que eles tenham esse ganho também, a melhoria dentro de casa. Eu falo por mim, eu falo para os alunos que eu tive na capoeira, que sempre melhoraram alguns critérios, algumas características fora de casa, devido a isso. Fora, né, que eles aumentaram a autoestima, principalmente as meninas, se desenvolveram mais na autoestima, né? Que a autoestima a gente sabe que está relacionada muito hoje em dia ao corpo, né, ao físico, mas também a comportamentos de pessoas que imaginam que ela tem que ser tudo, né? Mas sabe-se também que a luta ela ajuda na aprender a se defender, tem um benefício de você criar mais coragem, principalmente as meninas, é uma das principais formas de se sentir bem consigo mesmo. Por isso que tem muita gente que luta e tem mais confiança, está sempre mais bem consigo mesmo, né? Então a gente vê muito isso hoje em dia, né? A gente sabe que isso é bom. E qualquer pessoa pode fazer aula de luta. Então aí vemos aí nessas fotos que teoricamente sim, né? A gente sabe que qualquer pessoa pode fazer, né? O principal da luta é parecer, né? O principal dela é parecer intenso demais para quem não tem um hábito de se exercitar. Mas, no entanto, são atividades físicas extremamente inclusivas e democráticas, né? Que qualquer pessoa com qualquer possibilidade de qualquer jeito seja capaz de fazer, tendo deficiências físicas ou não, qualquer pessoa, independente da idade ou do gênero, pode muito bem fazer, né? Toda modalidade oferece turmas para mulheres, turmas para homens, turmas para idosos, para crianças, né? Turmas inclusivas, adaptadas, né? Para atender esse público. A gente sabe que tem muitos desses. Existem opções para tudo, para criança, para idoso, exercícios próprios para essa idade, com as filosofias que explicam a esses públicos como a modalidade trabalha, como é a evolução dentro da luta, se é possível também começar baixo, evoluir, ou aí vai de cada um dentro do seu tempo, dentro do seu limite, né? Então cada um tem essa opção e aí vai de cada um, né? Para ver qual a sua melhor forma, né? E aí, quais são as principais modalidades que a gente tem, né? Dentro da luta que a gente pode encontrar hoje. Então a gente tem várias modalidades, né? Existem diversos tipos de aula de lutas. Essas aulas atendem objetivos específicos, fazendo com que todos possam encontrar uma modalidade divertida e eficiente, né? Para cada um. Então aí, como a gente pode ver na imagem, a gente tem o boxe, a gente tem a capoeira, a gente tem o jiu-jitsu, tem o judô, tem o karatê, tem a luta olímpica, né? Então a gente vai de cada uma, a gente vai falar um pouco, né? Então a gente vai aqui um pouquinho de cada uma falar, porque depois a gente vai adentrar a cada uma com mais afinco. Então, para começar, a gente vai começar pelo boxe. Vamos falar um pouquinho aqui, né, do que é o boxe, né? Para a gente saber mais ou menos como ele é. O boxe é um tipo de luta que consiste em variações de socos para derrotar o oponente, né? Sendo membros superiores as únicas partes do corpo permitidas, ou seja, chute no boxe é proibido, né?
Como braços e ombros, e abdômen e as costas são armas de combate dessa modalidade, né? Correções de postura e fortalecimento da região lombar são alguns dos principais benefícios, né? A gente sabe que o boxe ele é bem amplo para essas coisas. Então a gente sabe também que o boxe só vai usar mais a parte de cima. Tem algumas outras modalidades que você usa, além dos jab, da parte de cima do boxe, você usa também as pernas. Mas aí o boxe é só parte dos membros superiores. A gente tem a capoeira, né, que é uma luta de expressão cultural brasileira que surgiu, né, como forma de resistência, né, dos escravos africanos. E ela se popularizou devido aos seus movimentos bem característicos, né, que mesclam as harmonias com a precisão. Ela é parecida com uma dança, mas não é uma dança. Né? E a capoeira faz uso de ritmos musicais. É a única luta que, que os praticantes lutam com o som de música e em roda, né? Em círculo. Né? E aí faz o uso dos pés, das pernas, das mãos. No caso aqui a gente usa tudo. As mãos é um pouco mais difícil, que é mais para equilíbrio, mas a gente também usa ela em alguns dos golpes. Mas aqui não se usa muito as mãos não, mas é usado, mas não é tanto não. O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa, né? Lembra que eu falei que ela veio do Japão, mas, né, ela tem um objetivo de dominar e derrubar o oponente por meio de golpes e torções e alavancas. Assim como o judô, essa modalidade tem como objetivo a imobilização do oponente. Uma das principais características dessa luta é o uso das técnicas específicas e não da força, o que a torna uma ótima ferramenta de defesa pessoal, principalmente para as mulheres, né? Além disso, o jiu-jitsu ajuda a melhorar os reflexos e definir os músculos do corpo, sendo uma atividade física eficiente e desafiadora. A gente viu aí que ela veio do judô, né? Aí, como eu falei, tem a família Gracie que diz que o jiu-jitsu é brasileiro. Eu acredito que não, mas aí o judô, né, como a gente está vendo aí também, que é uma luta que veio do Japão, mas é uma luta mais conhecida e que se popularizou muito no Ocidente, ou seja, aqui onde a gente mora, né, não no Oriente. Essa arte marcial esportiva foi criada no Japão e tem a autodefesa como pilar, o que pode ser percebido nos movimentos realizados que são voltados para a defesa e no fato de que os golpes no rosto são proibidos. Então aqui já não pode dar golpes no rosto, né? Então é uma luta mais também assim como o jiu-jitsu de imobilizações, né? Aí a gente vê agora o karatê, outra luta japonesa. O karatê é uma luta japonesa baseada em artes marciais indígenas e chinesas. Seus principais golpes envolvem mãos abertas, socos, pontapés e golpes de joelho. Um dos principais benefícios do karatê é o desenvolvimento da capacidade cardiovascular, ou seja, você melhora seus batimentos cardíacos, sua respiração. Porque os exercícios de respiração são elementos fundamentais na prática, o que proporciona mais transporte de oxigênio ao corpo. Viram aí? Então melhora o seu condicionamento físico também. E aí chegamos na luta livre, que é uma das lutas fundamentais de tudo, né? E a luta livre é um sistema de combate que mescla a luta olímpica, o judô, tendo os combates no chão e a imobilização do oponente como principal característica. Além disso, existem algumas variações dessa modalidade, como a luta livre esportiva e a luta livre vale tudo. Enquanto a primeira se baseia na luta corpo a corpo, a vale tudo permite golpes como chutes e socos para subjugar o oponente, né? É mais ou menos o que se usa no MMA. E para a gente finalizar, eu deixei aqui uma breve reflexão, né? Luta: combate de dois atletas corpo a corpo sem armas. Ação de combater com arma ou sem elas. Então, o que é luta? Teve um colega meu que esses dias falou que quando a gente pratica alguma luta, alguma arte marcial, a gente é uma arma branca. O que é uma arma branca? É uma arma que pode matar sem precisar de ter assim, né, por exemplo, arma de fogo, né, sem ter um projétil que tenha que acertar.
Então nós somos realmente uma arma branca. Então a gente que luta tem essa possibilidade de, dependendo do estilo que você faz, da capacidade que você tá, já em qual ritmo você tá, você pode chegar até matar alguém, né? Então a gente tem que saber como também usar as lutas. Mas somos sim, você vê aí, né, que é um combate corpo a corpo sem armas, né? E a gente também tem lutas que utilizam armas, né? Mas não é muito aqui o nosso caso, ok? Então a gente finaliza essa aula e espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fui!